Hey everybody, and welcome to another English class. This is our last Unity 4. Antes das nossas provas bimestrais, temos mais esse assunto. E o título da nossa unidade é Who are we? É uma pergunta que já nos dá uma indicação de que a nossa matéria agora vai ser sobre o verbo to be na forma interrogativa. A gente também vai ver sobre os números até 100 e vamos escrever também um pouquinho sobre nós mesmos e, de repente, sobre algum colega, se der certo. E aí, aqui ele está perguntando assim, Who am I? Quem sou eu? O que podemos falar sobre essas imagens que a gente vê aí? Look at these pictures. What do you know about them? Pensem um pouquinho o que vocês sabem sobre essas coisas que estão sendo representadas aí, essa dança, essa comida, esses locais, esportes. Vocês sabem o que são? Cada um deles, sabem todos, ou pelo menos alguns. E de onde é que eles são? De onde é que eles são originados? A gente tem aqui a dança do flamenco, temos os tacos, as ruínas de Machu Picchu, temos sushis e sashimis, o beisebol e a torre de Pisa. E o nosso exercício é exatamente para sabermos de onde vem cada uma dessas imagens, certo? E aí é o seguinte, não podemos fazer em pares, mas vou colocar essa questão lá no plural para que vocês pesquisem, se for o caso, e tentem responder de onde vem cada um dessas imagens, tá? Então, além disso, para checar as suas respostas, tem também o áudio, certo? É o áudio 13, tá? Ele vai estar lá no plural também, é num formato de um show de perguntas. E aí as pessoas vão fazer essas perguntas. Is flamenco French or Spanish? E aí vai acertar ou errar. E vocês vão perceber quando ele fala it's correct, it's incorrect, correct, incorrect. Então vamos lá, quais são as perguntas que ele está fazendo aqui? Antes de eu dizer, vamos olhar com calma. Primeiro ele está fazendo na ordem, né? Aqui, ó. Esse aqui, depois esse aqui. E vocês lembram na unidade anterior sobre os países, sobre as nacionalidades, né? Então, is flamenco French or Spanish? Are tacos, this is a taco, Japanese or Mexican? Is Machu Picchu Peruvian or Colombian? Are sushi and sashimi Chinese or Japanese? Is baseball Canadian or American? Is the tower of the Pisa Tower Spanish or Italian? E aí eu vou colocar essa atividade em forma de questão objetiva, mas eu peço que vocês ouçam o áudio, tá? Escutem e tentem ver se as respostas de vocês estão de acordo, alright? And now let's see our verb to be interrogative form and short answers. Como eu falei, a gente vai ver a nossa forma interrogativa do verbo to be, que não tem nada demais. Se no português a gente só muda a entonação, por exemplo, para dizer eu estou cansada. Para perguntar, eu diria eu estou cansada, fica na mesma ordem. Mas em inglês a gente troca a ordem do sujeito com o verbo. Então, se eu fosse dizer I am tired, que seria a afirmação, para perguntar eu vou dizer am I tired, certo? O am, que é o verbo mesmo, vem primeiro e depois o sujeito I. É isso que ele está explicando aqui, tá? Para formarmos perguntas com o verbo to be, basta inverter o sujeito e o verbo, ou seja, a ordem fica verbo mais sujeito, quando são perguntas.
E em português, como eu falei, basta mudarmos a entonação da frase. Então, o exemplo que ele dá aqui. Are you Spanish? O verbo to be mais o sujeito mais o complemento. Para respondermos a uma pergunta com o verbo to be, nós dizemos, se for afirmação, yes, I am, normal. Ou, quando é negativa, no, I am not. Alright? A ordem continua a mesma. E aí, nessa tabelinha, a gente completar de acordo com o que foi explicado ali. Ok? Então, ele está dizendo aqui que quando eu estou... Aqui é a tabelinha normal. I am, you are, he, she, it is, we are, they are, you are. E aí ele está mostrando como é que fica nas questions, que são as perguntas. Questions. Ok? Am I? Are you? Is he? E aí como é que fica aqui? Como é que seria aqui? Is it? E aqui, ó. A gente sabe que esses três últimos são iguais. Então, are you, we e they. Eu queria que vocês completassem, ok? E para responder, a forma dele não muda, né? Então, yes, you are. Quando é para você. Yes, you are. Quando é para eu, como é que ficaria? Qual é o verbo to be? Qual é a conjugação do verbo que a gente coloca aqui? Yes, he is. Yes, she is. Da mesma forma, yes, it. E aí vocês colocam aí. E aí o we da mesma forma que fica yes, we are. Olha que tem um errinho. Aqui seria yes, you are. Yes, you are. Got it? Tá? E nas formas negativas, a gente pode colocar you are not ou you aren't, que seria a forma curta. Então, aqui, por exemplo, no, you are not ou you aren't. Ok? You aren't. No caso do I am, não tem essa forma, fica só I am not. He is not. He is not. Or he isn't. Qualquer uma das duas formas está correta. E é aqui continuando, né? No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Ok? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que ler, tem que olhar. Não adianta a teacher falar uma vez, não vai entrar de primeira. Ok? Então, para a gente praticar, eu vou fazer essa letra A, para que vocês continuem seguindo a mesma lógica, certo? Então, ele está aqui, por exemplo, nesse caso, perguntando se a pessoa é japonesa, e ela fala que não, ela é chinesa. E aí depois diz de onde ela é. Eu acredito que foi aqui no 6º ano que eu expliquei que a dica, né, o pulo do gato, é que geralmente, quando a resposta ela é afirmativa, não vai ter mais uma... ela acaba ali, né? Sim. Ok. Sim, eu sou, sim, eu estou. E quando ela é negativa, tem algo depois. Então, eu falo que não e explico. Então, por exemplo, essa daqui sobre ser japonês. Are you Japanese? Como eu estou perguntando para você, o você pede o are. Are you Japanese? No. Aí aqui já é a pessoa respondendo. No, I'm Chinese. E aí ele também complementa dizendo que ele é de Pequim. E esse daqui é semelhante, só que com a resposta afirmativa. E aqui ele está dizendo que tem algo muito delicioso. Perguntou se é um bolo. E aí ele fala que não. E aí explica o que é. Delicious. Cake? No. Brownie. E aqui perguntando se eles estão em Londres. They in London? Yes.
E aí vocês respondem. Tá? E aqui tá perguntando se o Mark é irlandês. Is he Irish? No, he's English.